Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos diariamente a primeira obra codificada por Allan Kardec, do Pentateuco Espírita, os 5 livros que formam a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, essa primeira obra que aqui estamos estudando. Estamos na introdução, estamos no item 6, que Kardec então vai trazer os pontos, o resumo dos principais pontos discutidos na doutrina espírita, trazidos, não é? Na doutrina espírita. Os espíritos não discutem nada, eles trazem a informação. Então vejamos que estamos aqui já no parágrafo que fala da desencarnação. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saiu para reencarnar. Aí desencarnamos, voltamos. Aí quando reencarnamos, saímos de lá, voltamos para cá. Quantas vezes isso vai acontecer? Tem um número certo? Não. Tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso progresso moral a um nível avançado, porque só a um nível muito avançado deixaremos de estar sujeitos de forma compulsória às reencarnações. Então, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, que também não é determinado por ninguém, senão por nós e pelos nossos mentores, as nossas necessidades reencarnatórias, as orientações dos nossos mentores, mas fato é que vamos ficar um tempo no mundo espiritual. Saímos daqui e vamos voltar para cá. Por quê? Porque a reencarnação vamos dizer assim, é uma criação de Deus nesse sistema de ensino-aprendizagem para nos ajudar a evoluirmos. Um trabalho, o nosso esforço, o trabalho que nos é oferecido, o esforço ao qual nos entregamos e o tempo que também Deus nos oferece. E aqui quando ele fala, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência. Toda noite, quando nós vamos dormir, nós estamos ensaiando morrer. Mas como, Cristina? A gente não morre quando dorme? Claro que não. Mas nós apagamos, saímos daqui e acordamos horas depois e não sabemos de nada que aconteceu aqui, não é interessante? E onde é que nós estamos quando nós dormimos? Então, existe o sono, o sonho, e esse sonho pode ser espírita ou não. Pode ser onírico, pode ser espírita. Isso tudo nós vamos ver aqui. Então, o sono, simplesmente, ficamos ali adormecidos junto com o nosso corpo. Muitas vezes em tratamento, muitas vezes ali sendo velados pelo nosso anjo guardião, porque precisamos de refazimento, e isso pode ser feito também. Então, às vezes, simplesmente estamos também dormindo. Quando dormimos, podemos estar sonhando, e esse sonho pode ser onírico, ou seja, pode ser uma projeção mental de uma preocupação, de situações que aconteceram durante o dia, pode ser também um sonho espírita, quando nós nos desdobramos, vamos
vamos para longe do nosso corpo, vamos para o mundo dos espíritos. E lá nós podemos também fazer tratamentos, atendimentos, conversas e cursos, tarefas. As coisas podem ser feitas quando estamos bem sintonizados, mas também quando não estamos bem sintonizados, como aqui acontece, podemos andar em más companhias, em lugares não recomendados, isso também pode acontecer no desdobramento. Ai, mas os espíritos bons deixam isso acontecer, mas nós não somos obrigados. Nós vamos porque queremos, porque estamos afinizados com aqueles que vêm, muitas vezes, nos convidar. Como aquele que mata a aula, porque os outros chegaram, vamos matar a aula, vamos assistir a aula não, essa aula é chata, vamos passear, vamos jogar bola, vamos soltar pipa. Não foi arrastado para fora da escola. Foi matar a aula porque quis. Então, nós temos possibilidades. Temos que aprender que isto tudo acontece. Porque muitas vezes assim, durante o sono eu posso fazer e pensar o que eu quiser, posso, qualquer bobagem que eu não posso fazer. Não vamos pensar assim não, porque vamos comprometer a nossa vibração, não é? Então, vamos ficar em bons lugares, pensando boas coisas, sentindo boas coisas durante o dia e vamos buscar fazer a mesma coisa também durante a noite. Continua Kardec. Assim, no tempo mais ou menos longo, lá no mundo dos espíritos, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Espírito errante não é porque ele erra, é porque ele está, vamos dizer assim, numa fase da vida espiritual onde ele não pode ficar ad eterno lá no mundo dos espíritos. Ele tem que reencarnar. A reencarnação é compulsória até uma determinada fase da nossa evolução, quando nós já estamos muito já adiante no nosso progresso moral. Até lá, temos que reencarnar. Então, entre uma encarnação e outra, não é depois de uma encarnação, como se a gente fosse ficar para sempre no mundo espiritual. Não. Entre uma encarnação e outra, nós estamos em estado de espírito errante. É só um conceito, é um conceito. Vamos encontrar isto aqui, como todos os outros aqui no Livro dos Espíritos. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Mais ou menos aperfeiçoadas, definido por quem? Por nós. É a qualidade do nosso livre-arbítrio, que vai nos colocar numa existência mais aperfeiçoada ou menos aperfeiçoada, a depender apenas de nós. E aí, quer na Terra, quer em outros mundos, podemos progredir, e aí os mentores dizem, olha, a Terra já está, já você precisa de um mundo já mais evoluído, então vamos te transferir. E também, nesse momento que estamos passando, não há necessidade de sermos transferidos para mundos mais avançados, se fosse o caso, na medida em que a Terra está para progredir para um mundo mais avançado. Mas, se não nos aplicamos, se não desenvolvemos o nosso progresso, podemos ficar tão estacionados na nossa imperfeição e necessitando permanecer no mundo de provas e expiações, não ficaremos mais na Terra na medida em que ela vai deixar de ser um mundo de provas e expiações. Então, também podemos passar para um mundo mais atrasado. O mundo pode ser mais atrasado, nós não. Nós vamos mais atrasado que esse aqui, porque esse vai progredir, ok? Então, ninguém vai passar para um mundo primitivo. As pessoas que forem, vamos dizer assim, realocadas, o serão para um mundo de provas e expiações, porque são espíritos imperfeitos de mundo de provas e expiações.
a Terra que vai deixar de ser mundo de provas e expiações. Então também, porque isso vai acontecer, não precisamos ir para mundos mais avançados. Vamos ficar por aqui mesmo, porque quando chegar o momento final de mudança do mundo, já estamos por aqui mesmo. E Kardec continua. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então, o animal tem inteligência? Sim, o animal tem inteligência. O homem, o ser humano, ele tem inteligência? Sim, tem inteligência. Então, qual é a diferença da inteligência do animal para a inteligência do ser humano? A razão. Só a inteligência não justificaria nós sermos espíritos e os nossos amigos, irmãos animais, não o serem. Mas é porque nós chegamos a um ponto da evolução que já temos condições de raciocinar, ponderar o que convém, o que não convém, quais são as consequências, o que aconteceu no passado, e aí nos reportamos para avaliar as consequências lá atrás, para ver qual é a melhor decisão agora e já projetando as consequências do futuro, positivas e negativas. Quem faz isso tudo é a razão. A razão que discerne, que pondera. E por causa disso, nos coloca na possibilidade de desenvolvermos o nosso progresso moral, certo? Porque já sabemos ponderar, abstrair, tudo isso faz parte da razão. E aí, os seres dotados de razão são os espíritos na criação. Sendo assim, se já somos espíritos, não podemos habitar o corpo de um ser que está, sim, na escala evolutiva abaixo. Não há como sustentar vibratoriamente sequer essa ligação. Não é? Tudo é vibração. E existe uma diferença vibratória muito grande. Então, não há essa possibilidade de uma pessoa, quando eu reencarnar, eu quero reencarnar passarinho para poder voar e cantar nos mais belos galhos do mundo. Aí vamos voltar lá atrás, né? Vamos sonhar. Aí vai ser um sonho onírico. Vamos sonhar então, vamos dormir, vamos sonhar que somos passarinhos, que eu pensei o dia inteiro de ser passarinho. Aí eu sonho que eu sou um passarinho, que eu estou voando, cantando, de folha em folha, porque nesse sonho onírico também podem vir as nossas fantasias, não é? Não só preocupações, não só vivências do dia, mas também as nossas fantasias, nossos medos, podem vir como pesadelos, tudo isso pode acontecer. Por isso a gente tem que escolher bem o que a gente consome, o que a nossa mente consome. Se for um filme de terror e eu ficar aterrorizado, a probabilidade de eu ter um pesadelo aumenta bastante, não é? Eu estarei com muito medo. Continuando. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. E nisso já então explicamos. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. E isso falamos então ainda um pouco mais atrás. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, porque a alma é o espírito encarnado. E jamais, encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. Ou seja, se uma pessoa má, perversa, desencarna, agora está descansando, está entre os anjos, não está. Se ele era perverso antes de desencarnar, continua perverso depois de desencarnar.
E onde habitam os espíritos perversos? Nas esferas luminosas? Não há luz no coração desse irmão. Então não dá para habitar esfera luminosa. Então ninguém vira anjo porque desencarna, vira bonzinho porque desencarna, não é? E também ninguém fica ruim. Era bonzinho porque teve a mãe que teve. Não, era bonzinho porque era bonzinho. Ninguém consegue, vamos dizer assim, viver uma situação a vida inteira sem ser. Nós podemos mentir, enganar, tem aquele ditado, né? Pode-se enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo até, mas não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Então, se a pessoa estava lá fazendo seus esforços, estava testemunhando uma vida inteira no bem, quando ela desencarna, mesmo que alguém não goste nada dela, desencarnou, deve estar lá no lugar ruim. Por quê? Se era uma pessoa boa, continua sendo uma pessoa boa e vai estar em lugares bons. E se eu não me agrado disso, coitado de mim, não é? Porque isso é muito triste, né? Muito bem, já acabamos, passamos 1 minuto e meio. Então amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. A partir aqui a alma tinha a sua individualidade, então a partir de amanhã damos aqui continuidade ao item 6, que ainda falta bastante para terminar, porque é um resumo da doutrina, então não podia ser algo muito rápido, né? E é justo, porque é muito bom passarmos aqui por esses pontos interessantíssimos. Amanhã então estaremos de volta. Que Jesus nos abençoe a todos com o nosso programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.